Universidade Federal do Ceará, nesse ano que comemora os seus 60 anos, tem o Museu de Arte engajado nessas comemorações e a presença do grupo Matrix toca diretamente e inicialmente na questão da gravura. Chega esta exposição a um museu que não só é um templo da gravura, por manter permanentemente aqui em exposição uma boa produção da gravura, não só local como internacional, mas o momento é mais significativo porque traz uma coletiva, traz um evento que tem o seu epicentro na produção, numa comunhão de ideais de gravadoras que passam e vêm a este museu, né, trabalhar e elaborar e pensar um evento, uma exposição, não uma exposição mais uma, mas uma exposição que pode mostrar com clareza o estado da arte, não só da gravura, mas de artistas engajados no movimento da expressão artística, numa faixa sem fronteiras, que vai da gravura potencialmente mais tradicional ao objeto que invade o chão, as paredes, invade toda uma perspectiva, eterna perspectiva de produção de arte como provocação do sentimento, provocação da reflexão. A exposição chega forte, a gravura sobrevive intensamente nesse mundo contemporâneo por conseguir estender as suas diversas fases de produção numa interação com as outras produções artísticas e num momento em que a visualidade cada vez mais se sobrepõe aos demais sentidos, a gravura chega trazendo esse rastro do fazer, esse eterno vencer o obstáculo na construção e na formatação de composições, envolvidos, claro, com toda a simbologia expressiva, simbologia que tem encantado e o ser humano tem perseguido ao longo de toda a sua existência. O museu mantém o seu nome eternamente como Museu de Arte, estando, portanto, permanentemente aberto à tradição e a essas brechas e a esses caminhos que a sensibilidade e a alma poética continua a buscar eternamente ao longo da sua trajetória. A minha preocupação desse trabalho foi uma questão científica, né? Desmistificar a questão da barata, né? Eu gravei em óleo, depois foi plotado. Porque eu não queria fugir da questão, né? Como a gente é gravador, não queria fugir dessa questão, né? Fazer uma coisa, não. Eu primeiro gravei para depois exportar, né? Eu não desenhei direto e mandei plotar, não. Eu gravei a matriz e plotei. Nossa, a gravura é esse símbolo imaginário popular, né? Que é muito rico, né? E você tem uma liberdade de você criar da forma que você quiser. Ninguém pode questionar, entendeu? Porque é dentro do mundo surreal, né? É o imaginário, né? Meu trabalho sempre na gravura tem essa pesquisa, né? E da religiosidade popular. A minha pesquisa de gravura de experimento que eu estou usando para a exposição é um trabalho que eu comecei em 2004, né? Que foi xilofotografia. Estou usando a questão do Padre Cícero, a questão religiosa, e o meu trabalho foi baseado na gravura expandida, no campo da gravura expandida, lineogravura sobre fotografia.
trabalho na sala de gravura, um trabalho recente que eu desenvolvi uma técnica, né, que eu chamo sintético sobre lino. Poderia também ser sintético sobre chilo. Aí eu descobri, através do sintético, que são toalhas que se usam muito no interior do estado, de algumas pessoas também na capital. Dentro dessas plásticos de mesa tem figuras de rendas, de bordados. Eu recorto esse material, né, e trabalho, faço mil e uma coisa por cima dela. Depois coloquei meus elementos que eu tenho da minha gravura, a questão da fé, da questão da religiosidade, da questão também dos amuletos, da sorte. Trabalho, que eu vou chamar de uma série de Prisioneiros Connects, ele já vem numa crescente desde 2012, quando eu fiz alguns desenhos cartográficos mesmo. E partindo do princípio da cartografia, já no grupo Matrix, eu peguei alguns novos materiais para fazer impressões, gravuras. E esse aqui foi uma placa de circuito de um computador mesmo, que eu tirei todos os pequenos circuitos e deixei a placa limpa. Quando eu deixei essa placa limpa, ela me remeteu muito ao trabalho que eu fazia esse de cartografias em 2012. E aí eu começo com a provocação aqui a respeito disso, de que a cidade ela vai crescendo e os problemas vão aumentando, enfim, os problemas sociais que eu trabalho também. Mas é isso, eu parti do princípio do desenho, da pintura, até chegar à gravura no campo ampliado, né, que é um trabalho que eu pretendo desenvolver ainda. Essa questão social está muito presente no meu trabalho. Em 2010 eu começo uma série chamada Invisibilizados, que é uma série com gravuras mesmo, estilogravuras, e elas partem do princípio daqueles que as pessoas passam e não observam, ou seja, elas não são vistas. E aqui eu comecei a desenvolver ano passado, em 2014, um trabalho de intervenção urbana. Então essas gravuras, elas foram ampliadas em tamanho real mesmo. Essa, por exemplo, tem uma escala de 1,80 m por 90 centímetros de altura. E quando eu desloco esse inanimado para dentro da praça, né, do passeio público aqui no caso, ela vai ganhar um sentido de reflexão a partir do momento em que pessoas reais não são vistas e o inanimado, enfim, aquilo que eu represento, ela remete muito mais a uma reflexão. Aquele trabalho lá, que é um vazado em papel vegetal, a proposta dele é como se fosse uma reflexão sobre o processo da gravura. Existe uma matriz, que no caso daí é uma faca de corte. Essa matriz é pressionada na superfície, que também é um papel, e gera uma imagem que não é entintada, mas ela está gravada nessa superfície. E outra proposta também é a visão da projeção desse vazado no plano, que é outra forma de impressão, certo? E nesse caso aqui é uma peça de cerâmica e ela foi gravada, tem uma mensagem que foi repassada para essa superfície por meio da gravura. Ela não é uma imagem, mas ela é uma matriz, contém nela a intenção de uma mensagem. Inclusive as ferramentas que foram utilizadas foram as ferramentas de gravura. Nessa proposta mais tradicional da gravura, continua uma busca de pesquisa em relação à forma, certo? Que está presente também lá nos experimentos. Por exemplo, nesses dois, eles são como se fossem estudos técnicos de peças que são tridimensionais. Normalmente não são representativas figurativas. No caso ali tem uma que remete a uma árvore, inclusive o título é árvore por acaso, porque realmente não tem esse objetivo inicial. É mais uma busca de relação entre as formas e proporção.
A base do meu trabalho sempre é geométrico, né? E não deixa de ser um discurso entre a reta e uma curva. Toda a questão de equilíbrio, né? Que está na geometria e na cor. Tudo se funde, né? A textura é importante no caso aí, porque foi um trabalho feito querendo dar um paralelo com uma gravura, porque ele é gravado com metal, certo? Esses furos, essas coisas, tudo foi feito com ferro. Essa é a gravura propriamente dita, né? Linogravura. Eu soltei a imagem, não tem fundo. Ela é só uma imagem, é quase escultural, né? Pois é, volume, cor, tudo tá implícito aí, sem cor, só no preto mesmo. Mas foi a intenção minha, de fazer toda ela em preto, para dar o reforço da cor que não existe. Eu sou xilógrafo, só e unicamente, e além de praticar uma das variedades mais tradicionais da gravura, que é a xilo, eu trabalho com a figura humana. E de princípio eu trabalhava o que aparecesse, fazia paisagem, quando eu comecei na gravura, né? Mas uma ocasião eu cheguei a um ponto de me decidir o que fazer, que eu não estava satisfeito com o que eu estava fazendo. E eu trabalhei no Banco Central, eu sou aposentado do Banco Central, trabalhei a vida inteira lá, 20 e tantos anos, com dinheiro, no meio circulante. E disso eu fiz vários cursos na Casa da Moeda, eu conheço o processo da fabricação do dinheiro de ponta a ponta. E lembrei que na Casa da Moeda uma das coisas que mais me impressionaram foi o fato da gravação de uma matriz de cédula. Se você observar, há uma peculiaridade, os volumes do rosto, uma efígie, são formados por linhas paralelas. Então eu tive aquela sacada e comecei a fazer na xilo um rosto formando os volumes com esse traço que é a característica do meu trabalho. E eu estou fazendo isso há 20 anos. O trabalho que eu estou apresentando, ele fala da questão da sensualidade do corpo feminino. Pode mostrar de uma forma contemporânea um trabalho que também poderia ser realizado em gravura, mas que foi uma opção usar um suporte diferente, ocupar o espaço com um trabalho, vamos dizer, experimental. O trabalho aqui que está sendo visto é o Jangada em Tanto Mar. É uma gravura que é a maior gravura no momento realizada existente no mundo. Tem 54 metros de comprimento e a proposta dela não é a questão de ser a melhor gravura, é abordar essa questão do tamanho dentro das artes plásticas, onde hoje em dia muitas coisas estão sendo valorizadas não pela questão da qualidade do fazer, do tempo de obra, mas sim pelo tamanho que a obra tem. Então eu peguei 54 metros de papel e fiz 3 impressões, 2 no início e 1 no final. E com isso, rapidamente construí uma obra que, se for tamanho, for documento, é uma das maiores obras e a melhor obra de gravura do mundo. Nesta sala, onde é a sala de gravura, eu estou apresentando um trabalho que eu estou mostrando a cultura arcaica nordestina, só de uma forma contemporânea, erudita, onde, a partir dos ferros de marcar gado, dei uma perspectiva nos ferros
ele passa a ter outras formas de ser olhados. E onde eu venho mantendo também a minha forma de gravar com a questão do uso das linhas, que é para criar esse fundo de um tom cinza que não existe devido à alternância de linhas brancas e linhas pretas. Dá essa ilusão de ótica, enganar o olho do público.